Pessoal, olha só. Bom dia para vocês. Deixa eu só ver qual é a plateia que nós temos aqui. Quem aqui que é aluno de terceira série? Terceira série, vocês, os demais da primeira série? Olha que bom, hein? Que bom para um lado, que bom para o outro, né? Porque os meninos da terceira série é que vão fazer o Enem esse ano, o Enem para valer. Que bom que vocês da primeira série estão aqui, né? Estão aí aparentemente abraçando a ideia de fazer essa caminhada, não só nesse ano, como é o caso dos meninos da terceira série que vai fazer no final do ano agora o Enem, mas fazer ao longo de 3 anos, porque aí dá tempo de você consertar um monte de coisa, errar e consertar e por aí vai. Então, hoje nós planejamos aqui 2 momentos. Um momento em que a gente vai falar com vocês sobre como que é como que é corrigido, como que é estruturado uma avaliação do Enem, o que é teoria de resposta ao item. Vamos entender essa lógica, até para você, quando você for fazer um chute de uma questão que você não saiba, você saber se aquilo ali vai ter um impacto grande ou não vai ter. Enfim, é preciso que a gente entenda o que é que está por trás disso aí. Aí, no final dessa apresentação, a gente apresenta algumas questões que são de resoluções aparentemente simples e eu vou sempre chamar a atenção aqui de quais são os conceitos, os conteúdos, geralmente em qual série que você vê. Você verá, por exemplo, que muitas questões do Enem, eles envolvem matemática de ensino fundamental. Inclusive, teve um tempo atrás, agora, saiu um artigo na revista do professor de matemática que chamava assim, Enem sem EM. Você consegue entender a brincadeira que eles fizeram aí? É assim, ó. Enem é assim, Exame Nacional do Ensino Médio. Aí eles falaram assim, Enem sem ensino médio. É porque a maior parte dos itens que estavam na prova lá que eles analisaram envolvia matemática de ensino fundamental, não necessariamente ensino médio. E a parte de ensino médio que eles perdem não é aquela parte assim muito complicada. Mas você precisa estar a par dos conceitos, você precisa estar a par dos conteúdos para você saber utilizar eles para poder resolver ali. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre isso. O que é teoria de resposta ao item, enfim, vamos falar disso aí. Depois, aí tem esse material que eu passei para vocês, que são as primeiras 7 ou 8 questões do Enem do ano passado. Eu quero ver se a gente resolve essas questões aqui com vocês. E aí, em sábados, aí para frente, a gente vai resolvendo as outras questões. Vocês verão que Enem é muito também treino. Você precisa treinar para fazer esse tipo de questão. Se você não treinar, resolver questões do tipo Enem, você vai ter problema. Se você somente estudar o que o professor passa na sala, quando você é colocado dentro desses contextos, você vai ter problema, porque você não está acostumado. E é preciso que você se acostume, você vai se acostumar fazendo exercício, resolvendo outras provas do Enem. Hoje nós vamos começar a resolver os itens do Enem do ano passado, de 2018. E aqui nessa apresentação, eu também vou apresentar aqui para vocês alguns itens de Enem, mas não necessariamente na sequência que elas aparecem lá. Essa segunda parte é que nós vamos resolver aí, nós vamos tentar resolver na sequência. Mas lembrando que lá na hora de você fazer a prova, você não precisa resolver em sequência não. Isso aqui é só uma estratégia nossa para você ir percebendo que você vai ter problemas mais difíceis, problemas mais fáceis. Você não tem que ficar resolvendo tudo na sequência. Chegou em um problema, o problema está mais complicado, passa para o outro, não fica gastando tempo não. Agora, uma coisa que é fato é que você precisa ter a sua mente abastecida de conceitos, de conteúdos, de conhecimento. Para você poder chegar lá e saber qual é a teoria que você vai utilizar, você precisa disso. Porque geralmente eles não vão falar o que você vai utilizar.
Eles vão te colocar uma situação, problema, e cabe a você reparar naquela situação, problema, que você usa, aquilo ali está dentro de progressão aritmética. Ele te dá uma sequência de números, aí você observa assim, isso aqui é uma progressão aritmética. Aí você sabe, aí você vai lá na sua mente, né? Progressão aritmética, eu sei, termo geral, soma de termo e tal, e você vai e resolve. Eles não vão colocar para vocês situações assim, sejam 3 porquinhos, P1, P2 e P3. Não vai ter isso. O que você encontra no Enem são itens que estão dentro de contextos. Essas 6 primeiras questões que eu estou te passando aí, 6 ou 7, enfim, 2 folhas aí, elas têm itens e todos eles você vai ver que não é uma questão puramente de matemática. É uma questão problema, né? Tem um contexto aí, onde eles colocam o problema e aí você tem que resolver o problema que foi colocado. Agora, qual é a parte da matemática que você vai utilizar? Aí é que entra o estudo que você vai fazer, ok? E eu queria aproveitar que nós estamos aqui começando essa caminhada e sugerir a vocês, né, porque todo mundo tem, geralmente, né, tem um smartphone, ou tem um computador de mesa, ou um computador portátil. Informática é um negócio que faz parte, né, hoje, ou no celular ou em computador. Tem uma plataforma que chama Unacademy, Unacademy, escreve assim, Unacademy. Essa plataforma é uma plataforma de estudo, é uma plataforma que o acesso a ela é gratuito, ninguém paga nada para acessar, inclusive você não precisa nem fazer login para poder acessar, você pode acessar direto. É lógico que se você fizer o seu cadastro, aí ele vai te dar alguns feedbacks, alguns retornos, algumas coisas bem interessantes, ele incentiva você, né? No momento ela está, a maior parte dela, uma parte dela, não vou colocar a maior parte dela não, uma parte dela está em inglês, mas é até bom para você poder treinar o seu inglês também. Não sabe? Corre lá atrás e vê como é que é. Então eu sugiro fortemente que vocês procurem essa plataforma, Unacademy, para que vocês acessem lá o conteúdo que está lá. Lá tem diversos vídeos de diversos educadores que falam sobre assuntos diversos também. Não tem só matemática. Tem biologia, tem história, tem química, tem física, tem tudo. E você não vai encontrar apenas exercícios de Enem resolvido. Você vai encontrar a explicação. E eu tinha falado para vocês, mandei uma mensagem um tempo atrás aí, dizendo que nós aqui da escola, nós iríamos contribuir com a plataforma, já que está ajudando todo mundo, né? Mas aí a nossa contribuição era, assim, olhando para as necessidades de vocês. Então os professores de vocês falaram assim, olha, os meninos estão com dificuldade em lidar com números decimais. Nós produzimos uns vídeos sobre números decimais e colocamos lá na plataforma. Outra coisa que foi falado é o seguinte, olha, a gente tem dificuldade de cumprir o conteúdo de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Nós produzimos os vídeos sobre progressão aritmética e progressão geométrica e colocamos lá. Então, o que está lá para o mundo, na verdade, foi pensado inicialmente para vocês, para ajudar vocês. Então, você vai ver uma plataforma em que você tem vários educadores, inclusive gente aqui da escola, falando, produzindo um vídeo, ajudando lá. Eu contribuí com alguns vídeos que estão lá, depois vocês vão até reconhecer a minha voz lá. Porque lá não aparece assim o rosto, né? Aparece só uma apresentação no fundo. Mas eu convido vocês a baixar o aplicativo e põe lá. Você pode se inscrever usando Facebook, usando Gmail, usando a conta do Google, né? Enfim, é bem simples, bem fácil. Então, vamos lá. E lá também você pode interagir com os educadores. É um negócio bem legal. Bom, é isso que eu queria falar inicialmente. Eu vou agora mostrar para vocês como é que funciona o Enem. Vamos entender isso aqui e vamos junto nessa caminhada aí. Olha só.
Então tá bom, olha só meninos, presta atenção aqui. Acho que eu vou apagar essa luz. Isso melhora a luz. Ó. Meu Deus. Gente, o Enem, ele é muito bem pensado, né? Ele é muito bem planejado. Tem uma ciência por trás dele. Ele não é uma avaliação que a gente faz, eles fazem assim de qualquer maneira. Junta as questões aí e a gente coloca lá para os alunos fazerem. Não, não é assim. Eles têm controle sobre o nível de dificuldade dos itens que são colocados lá. Eles sabem se o item é fácil, se o item é difícil. Foi criado uma espécie de uma régua, né? Uma régua em que eles pegaram a nota média dos alunos que fizeram o Enem em 2009 e falaram assim, essa nota média vai ser o 500. Essa régua, você pode fazer ela de diversas formas. Você pode fazer ela, por exemplo, de 0 a 300, ou até 800, enfim. Mas eles escolheram fazer aqui, levando em conta que o 500 é o que está no meio. Ao contrário do que muitos pensam, a maior nota do Enem não é 1000. 1000 é a maior nota para redação. A redação, nota 1000 é a redação máxima. Mas se você for acertando lá os itens todos, você pode até passar de 1000. É lógico que a maior parte dos alunos vão ficar aqui abaixo do 800, alguns poucos que vêm muito cá para cima. A maior parte fica ali abaixo dos 800. Então, nota de corte de alguns cursos, por exemplo, medicina, está cá em cima. Né? Engenharia elétrica já está aqui nos 700 e pouco. Enfim, cada curso tem a sua nota de corte. Então, eles fizeram isso e depois, quando eles elaboram o item, né, a questão que você vai ter que responder, esse item ele é testado e depois do teste sabe qual que é a posição que ele está na régua. Se é uma questão que pouca gente vai acertar, só alunos com nota acima de 800 que consegue acertar essa questão 32. Então não é esperado que um aluno que a nota dele for lá um 400 acerte esse tipo de questão. Se acertar essa questão aqui, mas não acertar as anteriores, vai indicar que houve um chute. Você não sabe necessariamente o que está aqui nessa questão. Você acertou ao acaso. Ok? Então, todas as questões, ela tem uma posição na régua. Essa posição é só eles que sabem lá. Eu não fiquei sabendo de publicação onde eles avisassem essa questão está aqui, essa questão está acolá. Está lá por trás, né? É como se fosse um carro que está lá dentro, rodando dentro do motor, você não sabe, mas funciona. Então, o Enem foi criado desse jeito. A nota 500 é a nota média do pessoal de 2009. E de lá para cá, a gente faz as comparações a partir daí. Como que funciona o Enem? Todas as questões que vão para o Enem, elas foram pré-testadas. O que é um pré-teste? É pegar essas questões e aplicar para um monte de gente. Esse dia mesmo o SESC esteve aqui na escola fazendo um pré-teste de item com alunos, no caso aqui especificamente, eram alunos que tinham deficiência auditiva. Então os meninos foram lá e fizeram o teste. Com isso, o que eles querem saber? Eles querem saber se o item é bom. Quando é que o item é bom? É quando todo mundo acerta? Não. Se você perguntar assim, quanto que é 2 mais 2? É 1, 2, 3, 4 ou 5? Todo mundo vai acertar esse item. Mas então, um item que todo mundo acerta não é um item bom, porque eu não consigo diferenciar quem sabe e quem não sabe. Então, um item que todo mundo erra também é um item bom? Não. Não serve também um item que todo mundo erra. Então, eu preciso testar o item para saber se por acaso esse item que eu quero colocar na prova, se ele vai conseguir diferenciar quem tem conhecimento de quem não tem conhecimento. Por exemplo, eu não posso ter, vamos supor que a resposta certa é a letra C. Eu não posso ter a letra C sendo a resposta certa e um percentual muito grande de alunos indo na letra A. Isso indica que o item não está bom.
Não, é segunda letra. Isso indica que o item não está bom. Então eles têm que fazer de tal forma que quem acerta vai na letra C. Quem erra tem que se esparramar nas outras letras. Então você precisa de uma amostra muito grande de pessoas, de 1000 aí na frente, né? Para poder fazer esses testes e aí saber se o item está bom ou não. Ok? Enfim, somente os itens que são testados e são passados pelos testes vão para o Enem. Então aquelas questões que você tem ali são todas questões que já foram testadas e que ele vai realmente saber o que é que você sabe e o que você não sabe. Tem alguns parâmetros que eles utilizam lá na parte da ciência que está por trás do Enem. Tem parâmetro de discriminação, que é a capacidade que a questão tem de diferenciar o aluno em relação à dificuldade da questão. Então eu espero que alunos que tenham mais proficiência acertem essas questões que são mais difíceis. Os que tenham menos proficiência acertem essas questões que são mais fáceis. A questão de parâmetro de dificuldade vai posicionar o item lá naquela régua. Então aí você vai saber se o item é fácil, se o item é difícil. E o parâmetro de casualidade vai ao encontro disso que eu falei por último aqui. Eu preciso ter as respostas de quem não sabe ali se distribuindo mais ou menos do mesmo jeito entre todas as letras. Eu não posso ter uma letrinha que chama a atenção mais do que a outra. Um distrator que chama, né? Eu não posso ter isso acontecendo. Então, uma vez que aconteceu tudo isso, a questão vai ter uma posição aqui na régua, e aí quando eu aplicar essa questão para todo mundo lá no Enem, que são milhões de estudantes que fazem, eu vou conseguir separar quem sabe, quem não sabe, de quem chutou e de quem não chutou. Olha só para você ver isso aqui. É olhado muito a questão de desempenho coerente e desempenho não coerente. Aqui eu tenho esse jovem aqui, que ele acertou essa questão, essa, errou essa, acertou essa e errou essas outras. Essa jovenzinha aqui já está diferente. Ó. Essa aqui são as questões mais fáceis. Ela errou essa, acertou, errou, acertou e acertou uma das mais difíceis. Uma questão que quem tem alta proficiência acertaria, não poderia errar essa aqui. Então isso tudo é levado em conta na hora de ter a sua nota, de compor sua nota, tudo isso é levado em conta. Então isso aqui você acaba tendo uma penalidade. Tem um provável chute na nota e você tem um provável chute e a nota é reduzida. Aqui você tem um desempenho mais coerente e a nota fica maior. Olha só quantas que esse aqui acertou. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a nota desse é maior que a nota desse. Então você tem que investir em conhecimento, em entender as matérias, os conceitos, relacionar uma coisa com a outra, para você cair nisso aqui. Isso aqui chama teoria de resposta ao item, que a gente chama de TRI. A TRI pode prejudicar você se você errar questões fáceis e você acertar questões mais difíceis, indicando que você não sabe. De repente isso aqui, essa questão aqui, ela envolve o mesmo conhecimento que essa aqui. Só que aqui é o conhecimento mais básico. Aí você vai acerta de cima e erra de baixo. Aí eles detectam que você chutou. Sua nota vai lá para baixo. Então, quer dizer então que eu não posso chutar? Não. Pode, mas você tem que abastecer sua mente aí com os conceitos que você estuda com os professores, para você não errar essas questões mais fáceis. Porque essas questões aqui são as questões que a maioria vai acertar. Ok? Bom, quando você começa a fazer a prova do Enem, é como se você estivesse começando aqui uma maratona. Está todo mundo aqui junto. Inclusive, no caso da maratona, tem um pouco de gente para trás aqui. Mas no caso do Enem, é como se todo mundo estivesse numa mesma fileira. Todo mundo está começando com nada. Ninguém acertou nada ainda. Aí, na medida que o tempo vai passando, você vai ter pessoas que vão ficar lá para trás, pessoas que dão aquelas tropeçadas e erram questões que são muito simples, muitas outras pessoas passam na frente dela. E aí, quando você passa um pouquinho mais de tempo, você já tem pouquinha gente lá na frente. Esse pessoal aqui é o pessoal que acertou a maioria das questões, que errou pouquíssimo, não é? Essa turma aqui é que vai para os cursos mais concorridos.
Tem curso para todo mundo? Tem. Mas se você quiser um desses cursos mais que as pessoas querem mais, né? Medicina, engenharia, precisa estar no pelotão da frente. Você não precisa necessariamente ser o primeiro, mas tem que estar no bolo, para que você consiga ter sucesso lá. E essa questão do exemplo da maratona aqui, eu acho que também ela serve de exemplo para uma outra coisa, que é para isso que eu falei com os meninos da primeira série. Eu falei, cara, vamos começar esse negócio agora, porque daqui até a terceira série, você vai ter muita coisa. Na sua terceira maratona, você já vai estar sabendo como é que é, onde que é a subida, que você tem mais dificuldade. Você vai treinar antes, não é? E aí, quando você chegar na sua terceira maratona, que é a maratona para valer mesmo, você já vai estar fortinha lá e vai conseguir ir na frente, ok? Lá nas questões número 100, você já vai ter um grupinho pequenininho aqui. Mas, felizmente, tem vagas em muitas universidades, né? Então, mesmo que o pessoal que está lá para trás, eles também vão conseguir entrar. Mas você tem que tentar ficar no pelotão da frente. E como é que a gente consegue ficar no pelotão da frente? Estudando muito. Fazendo coisas como essa que vocês estão fazendo aqui. Abrir mão de um sábado de manhã para vir para cá estudar. Mas não é só aqui você vai estudar. Porque aqui você está indo um pouco passivo, né? Porque eu acho que tem aquela hora de você assistir a aula, que você não, para mim, você não é estudante na hora que você está assistindo a aula. Você é estudante na hora que você está lá na sua casa, aí você abre o aplicativo da Ana Academy lá, começa a ver lá os vídeos com as explicações, aí você é estudante. Tenta fazer os exercícios, fazer os resumos, aí tudo bem. Mas aqui, por enquanto, você está assistindo uma apresentação, você não está necessariamente estudando, né? Tem questões, como eu comentei com vocês, que você não pode errar. Você viu que tem aquela régua ali? Então, aquelas questões mais simples, eu vou colocar aqui alguns exemplos de questões simples, são questões que você não pode errar de jeito nenhum, porque você vai ficar para trás no pelotão. E como é que eu vou garantir que eu não vou errar essas questões simples? Eu preciso estudar as matérias que estão sendo passadas em sala de aula, e eu preciso também resolver problemas Enems anteriores, para eu ir me adaptando, para que eu consiga chegar lá na hora que eu for fazer o meu, e aquilo ali não ser novidade nenhuma. Porque, por exemplo, em matemática, se você está acostumado a resolver só situações puramente matemática, dada essa sequência, encontra o 20º termo dela. Você vai ter dificuldade quando você se vê diante de um problema, onde esse problema você vai querer resolver. Inclusive, sobre isso que eu estou falando aqui, ó, um dos vídeos da nossa contribuição lá para a Ana Academy mostra isso. Se você pegar os vídeos lá de progressão aritmética, a gente explica o que é, faz parecido com o que está acontecendo lá na sala, né? Explica o conteúdo, faz exercício, faz exemplo e tal. No final da série de vídeos, nós mostramos situações e problemas. E falamos, inclusive, chamamos a atenção, inclusive, do seguinte, falei, cara, observa que ele em hora nenhuma falou que isso era uma PA. É você que tem que saber que isso é uma progressão aritmética e você trabalhar para poder resolver isso. Então, é interessante que você vai se apropriando e vai também aprendendo a interpretar problemas. Interpretação não é coisa só de língua portuguesa, não. Aqui em matemática a gente precisa muito de interpretação, porque vocês vão ter problemas. Olha essas folhinhas que eu estou fazendo para vocês aí. São todas problemas. Porque eu tenho uma rádio, e um dos problemas aí, eu tenho uma rádio, eu quero fazer um investimento em publicidade. Aí eu tenho panfletagem e tenho uma rádio. Eu vou gastar assim e assado. Ele te coloca uma situação, problema. Ele quer que você dê uma solução para isso. Mas aí é onde entra o que você já sabe e o que você não sabe. Ele não vai falar para você assim, olha, isso aqui é um problema disso. É de PG, é de trigonometria. Não, ele não vai falar isso. Bom, e aqui também tem uma questão importante, ó. Eu coloquei ali assim, ó, é necessário que você saiba algo. Se você chegar lá sem saber nada, não vai adiantar, porque como é que você vai otimizar o seu resultado se você não sabe nada? A sua resposta
terão 20% de chance de acerto, que é que você chutando entre A, B, C, D e E, você tem 20% de chance de acerto. Então é provável que numa prova de 100 itens, que você acerte 20, mas será um acerto ao acaso. Quando você, no caso aqui, já sabe alguma coisa, você já consegue garantir isso aqui. Garantindo essas mais fáceis aqui, a sua nota já aumenta. Você inclusive passa na frente de quem não sabe nada. Entendeu? Então, é preciso que a gente estude. No caso, por exemplo, de terceira série, esse é o último ano. Daqui até o final do ano. Vocês inclusive têm um simulado agora no mês de junho. Era interessante que vocês olhassem para esse simulado como se fosse um Enem mesmo. Estuda o máximo que você puder para fazer o simulado. E lá em agosto você recebe o retorno de como é que você foi. Mas o para valer mesmo é em novembro. Ok? Só lembrando o seguinte, ó. No caso do Enem, ele tem essas áreas de conhecimento aqui, ó. Ciências da natureza, ciências humanas, linguagem e código, matemática e redação. Essas 4 aqui são corrigidas pela TRI, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Todos os itens são testados, ele sabe a posição do item na régua, ele sabe se você chutou, se você não chutou. É essa teoria toda que vai ajudar a compor a nota dessas áreas de conhecimento. No primeiro dia, você vai fazer as provas de ciências humanas, códigos de linguagem e redação. Note aqui que a redação ela vai entrar aqui junto e vai ser juntada lá com a nota que você conseguiu lá nas outras áreas. Tá? E outra coisa, não pode zerar a redação. Zerou a redação, pronto, está fora. Mas eu tirei 100% em todas essas aqui. Está fora. Se zerar a redação, está fora. No segundo dia, você vai fazer a prova de ciências da natureza e matemática. E veja, são muitas questões de matemática. Essa folhinha aqui, essas são as questões do ano passado. Eu passei só 2 para vocês, né? Mas aqui eu acho que eu tenho 15 folhas. 15 folhas. É muita folha, são 45 itens para você poder responder. E você não pode gastar muito tempo, tem que aprender a gerenciar o tempo. E é por isso que vai ser muito bom para os meninos da primeira série fazer isso, porque se tiver que errar, que erre agora. Né? Se você viu, não consegui administrar meu tempo, o tempo acabou, eu não consegui resolver nem metade da prova, porque são muitas questões. Tá? Bom, agora vamos lá ao que interessa. Veja bem, pessoal, veja se não faz muito sentido isso aqui. O conhecimento é como se fosse uma gotinha dessa aqui. Cada dia que você vem para a escola, é como se uma gotinha dessa pingasse no seu balde do conhecimento. Ao final da terceira série, como estará o seu balde do conhecimento? Podia até um nome melhor, né? Balde do conhecimento ficou meio estranho, mas a ideia é essa aqui. Isso aqui vai pingando, você, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, um pouquinho de química, um pouquinho de matemática, vai enchendo. Aí você tem aquela situação do estudante que fala assim, não, mas eu quero mais me divertir, eu quero mais encontrar as meninas, ou encontrar os rapazes, eu quero interação social, eu quero celular, eu quero ouvir música. Durante a aula está rodando lá, eu estou com fone de ouvido. Eu quero festa. Bom, vai chegar no final da terceira série, o seu baldinho do conhecimento está vazio. Como é que você vai conseguir ter sucesso no exame se o seu baldinho do conhecimento está vazio? Aí você tem aquele outro camarada, aquela outra moça, que durante esses 3 anos abriu mão de alguns sábados de manhã para vir aqui na escola, né? Baixou o aplicativo lá da Ana Academy, viu os vídeos que estavam lá, fez os resumos, aprendeu técnicas de estudo, como nós falamos aqui na nossa outra aula, né? Usar o método Cornell, aprendeu a usar cartão flashcard, né? Aprendeu a usar mapa mental, aprendeu a usar um monte de coisa. E ao longo dos 3 anos, esse baldinho vai estar muito mais cheio do que o outro, né? Do que que veio aqui sempre com fone de ouvido, e sempre no celular, e só brincando, e só...
Entendeu? O resultado que a gente tem para a vida da gente depende das escolhas que a gente faz. E vocês, apesar de serem adolescentes, têm que fazer uma escolha, tentar fazer uma escolha, errar o mínimo possível. Então, você quer ir para uma universidade? Beleza, então vamos trabalhar para ir para a universidade. As coisas não se realizam assim não. Igual assim, a gente chega na terceira série e pergunta assim, quem se inscreveu para o Enem? Todo mundo se inscreveu, beleza. Agora quem vem amanhã na aula de sábado? 2, 3. Não é? Você tem que ter ação. Para você poder concretizar aquilo que você quer, tem que agir. Porque as coisas não vão aparecer assim, por passo de mágica. Mágica é ilusão. E ilusão não leva ninguém a nada, né, gente? Diz aqui, ó, o Rubem Alves, esse camarada aqui, gosto muito dele. Mas ele teve uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre repito, sempre que eu posso, né? Que ele fala assim, ó, o conhecimento é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, entenda bem, você pode estudar, que para fazer uma avaliação amanhã, vai lá e faz a avaliação. Daí um mês, você lembra daquilo? Se você não lembra daquilo, não adiantou. Não adiantou. Você precisa estudar de uma tal forma que você consiga conversar com as pessoas depois sobre aquilo que você estudou. Você está falando sobre Revolução Francesa? Então tá, você vai fazer uma avaliação sobre a Revolução Francesa, beleza. Aí você foi, estudou, entendeu o que o Robespierre fez, o que ele... Tá, fez a avaliação. Depois de 2 meses, 3 meses, nas férias, por exemplo, de meio de ano, né, o primo seu foi lá para sua casa, você consegue conversar com ele sobre a Revolução Francesa e das implicações e o que levou até aquilo ali e não sei o que? Se você conseguir, ótimo, você aprendeu. Porque já teve tempo do esquecimento fazer o trabalho dele. Se aquilo está com você ainda, é porque você aprendeu. Então a gente tem que trabalhar para que o conhecimento seja aquele conhecimento que fica e não aquele passageiro de memória curta ali. Mas você vai conseguir isso estudando, fazendo conexões, usando técnicas apropriadas de memorização, de entendimento, como nós falamos ali anteriormente, né, na outra palestra que nós fizemos aqui no nosso último encontro. Nós gravamos, certo? Mas não conseguimos ainda editar elas, mas a gente vai disponibilizar para vocês, é bom vocês verem lá também. Então lembra disso, o conhecimento é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho, que é o que eu coloquei ali. Bom, olha só, gente, vou colocar aqui exemplos de questões que você não poderia errar jamais. Isso aqui não é questão, essa aqui não é do Enem. Daqui a pouco eu coloco umas do Enem aqui. Mas eu vou te perguntar o seguinte, ó. O ângulo AOC possui uma medida entre 0 e 90, entre 90 e 180, entre 180 e 270 graus, entre 270 e 360 ou nenhuma das alternativas? Veja só, antes de vocês responderem. Quando você vê essa pergunta aqui, o seu cérebro vai acessar o que você sabe sobre ângulos. Agora você tem que se certificar que você tem alguma coisa sobre ângulos gravada no seu cérebro, né? Tem que certificar disso. Se você não tem, então você já sabe que é uma coisa que você precisa estudar, sobre ângulos. Isso aqui está lá no 6º ano, 7º ano no máximo, é coisa bem simples. Agora eu vou perguntar para vocês, agora pode responder. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo, qual dessas letras que você acha que é a correta? Entre 0 e 90, entre 90 e 180, de 180 a 270 graus ou de 270 até 360 graus? Entre 0 e 90, né? Pois é. Aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Aí, esse aparelhinho aqui, ele é um transferidor. Ele é um aparelho usado para medir ângulos. Ele foi construído, gente, assim, ó. Poderia ser construído de 300 milhões de formas. Mas ele foi construído assim, ó. Pegou uma circunferência e repartiu ela em 360 partes. Cada partezinha dessa foi chamada de grau. Cada barrinha dessa aqui, ó, é 1/360 da circunferência toda. Se você pegar 360 partezinhas dessa, você vai
fechar a circunferência. Aí você poderia perguntar assim, mas por que dividiu em 360 e não em 500 ou 600? Não, basicamente o 360 é por causa da quantidade de divisores que os 360 têm. Se você for descobrir assim, quais são os divisores de 360, você vai ver que são muitos mesmo. Agora, se você pegar, por exemplo, 370, aí você tem pouquinhos divisores. Mas cada um desse aqui é 1 grau. Tem uma outra medida, inclusive que as calculadoras científicas todas trazem, que é o grado. O grado é quando você divide a circunferência toda em 400 partes. Aí cada parte é chamado de grado. Mas está certo, ó, isso aqui fica entre 0 e 90 graus. Mas para todas as questões o que vai acontecer é isso. Você vê o item, aí você vai procurar na sua cabeça o que você sabe sobre aquilo ali e você vai tentar acessar, né? Mas se não tiver nada para acessar, aí você não consegue andar. Bom, feito isso, vamos ver agora uma questão de Enem. Entenda o seguinte, gente, às vezes, você vai ter questões que você não tem que fazer cálculo nenhum. Você praticamente tem que olhar a questão, é questão de raciocínio lógico, né? Olha só isso aqui, ó. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixadas nos pontos A e B. Veja que a estrutura que eu falei é sempre problemas. Ele está falando de uma obra que foi pendurada na parede. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Vamos ver aqui a figurinha? Então, ela estava, vê se você consegue entender isso aqui. A figura estava desse jeito. Eles pregaram ela aqui e pregaram ela aqui. Aí essa parte aqui soltou. Quando soltou, caiu e veio parar assim, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte, aquela linha horizontal, né? Horizontal de horizonte, tá bom? E ele quer saber qual foi o grau, quantos graus que rodou aqui. Veja, você tem que lembrar, olha aqui a pergunta dele. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Agora olha só, a pergunta aqui, ó. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede, no menor ângulo possível e inferior a 360. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de... Pronto, aí vem cá. 90 graus no sentido anti-horário, 135 no sentido horário. Sentido horário é o sentido que o relógio roda, tá? 180 no anti-horário, 270 no anti-horário, 315 no horário. Gente, isso aqui você não tem que fazer cálculo nenhum. E não é uma questão que você possa errar. Esse item aqui lá na régua, ele está lá embaixo, no item de questões fáceis. Vamos supor que você erra isso aqui. Aí você acerta uma questão lá de trigonometria, que envolve um negócio de ângulo muito mais complexo do que isso aqui. Aí eles penalizam, né? Então a TRI acaba te penalizando, que é a teoria de resposta ao item. Vocês conseguem pensar em como que seria isso aqui, como que seria a resposta disso aqui? Vou voltar para você o desenho ali, para você poder ver, ó. O desenho estava assim, ficou assim. Como que resolve isso? Quantos graus que eu vou ter que rodar para ela voltar para a posição original? Essa é um tipo de questão fácil, hein? Sugestões? 90? Mas olha só, 90 graus, ele iria para cá, né? Ó, isso aqui seria 90 graus. Ó, se eu girar ela para cá, 45,
para cá mais 45. Ela não volta para essa posição. Hã? 180? Aí ela iria para cá. Porque isso aqui seria 180 graus. Né? Vocês estão vendo? E outra coisa, o ideal, e aí é que entra o treino, você tem que gastar no máximo uns 3 minutos por questão. Se gastar muito tempo, por exemplo, aqui, você vai não conseguir resolver as últimas. Vocês estão percebendo? Alguém quer sugerir mais alguma coisa? A última que é 135. Como é que você chegou no 135? No caso aqui, 180 tem demais. Ah, então foi por exclusão, assim, né? 180 demais, então deve ser o 135. Tudo bem, é um tipo de raciocínio que é válido para você chegar lá. Mas você poderia pensar assim, olha só, aqui não tem 90 graus? Não tem 90 graus aqui? É preciso que você domine esse negócio de grau, sabe? Saiba essas medidas, né? Se eu fizer assim com esse negocinho, até chegar aqui, ele andou 45. E eu estou girando no sentido horário, né? O relógio não anda para cá. Então, se eu fizer assim com ele, eu ando 45 graus. Mas eu quero que a carinha do peixe, aqui a carinha do peixe vai ficar para cima. Eu quero que a carinha do peixe fique para cá. Então, eu tenho que andar esses 90 graus aqui, ó. 90 graus com mais 45 graus. 5, 9, 4, 13, 135 graus no sentido horário. Que você pode observar aqui agora, 135 graus no sentido horário. Veja que a resposta aqui é simples. Por isso que às vezes a gente tem a impressão que tem muita questão que não tem muito a ver com o ensino médio, porque isso aqui é questão só de ângulo, é muito simples. Então, pessoal, olha só, nesse caso aqui foi bem moleza, né? Bem fácil. Mas você precisa dominar essa questão de ângulo.